Olá a todos e a todas, aqui é o professor Vinícius, iniciando mais uma das nossas videoaulas, que nós vamos abordar hoje, vamos complementar, né, assim dizendo, e estudar mais uma das funções inorgânicas que nós começamos a ver nas aulas anteriores, né? A gente já estudou o ácido de arrênios, a base de arrênios, e agora, quando eu interagir um ácido de arrênios com uma base de arrênios, eu consigo produzir desse contexto reacional uma nova função, a qual nós chamamos de sal. Então, podemos dizer assim, de uma maneira bem simples, que a formação de um sal consiste em você interagir um ácido mais uma base, produzindo com isso sal mais água. Mas para que a gente possa discutir todos esses conceitos, todas essas novas ideias, né, a gente vai trazer aqui para vocês uma apresentação para que nós possamos acompanhar a discussão dessas ideias. Então, nós vamos partilhar uma tela onde a gente aborda justamente essas ideias, né, que nós queremos mostrar para vocês. A ideia dessa terceira função, chamada aí de ácido de sal de arrênios, né, que é o produto de uma reação de um ácido mais uma base de arrênios, ok? Então, está aí a nossa apresentação, né, como a gente já vem acompanhando, a ideia dos sais, né, um extremamente conhecido que nós temos no nosso cotidiano é o chamado cloreto de sódio, né? Que foi um dos primeiros sais que a humanidade, né, conseguiu manipular. Ele foi tão importante nessa época mais antiga que ele foi até usado como fonte de pagamento, né? Ele foi, na realidade, a primeira forma de você pagar o trabalho de uma pessoa. Daí o próprio termo salário vem dessa época, né? Que você, ao ser executado um trabalho para você, se você tivesse posse, você poderia pagar aquela pessoa com um punhado de sal. Por que o cloreto de sódio, naquele contexto, era importante? Ora, porque como nós não tínhamos ainda maneiras mais sofisticadas de conservar os alimentos, né? Conservar a carne, por exemplo, que o homem era um ser efetivamente caçador, ele precisava caçar para poder comer, e aquela fonte proteica tinha a capacidade de se estragar muito rapidamente. E você, então, com o poder do sal, você fazia uma solução, uma salmoura, e salgava aquela carne conseguia se manter livre da ação das bactérias por um tempo maior. Você, então, podia reservar, podia guardar uma certa porção de proteína de carne para poder ir comendo-a lentamente, de acordo com a sua necessidade, né? Mas o sal também é importante como uma fonte de, por exemplo, de medicações, né? Um exemplo disso é o carbonato de cálcio, que é associado à vitamina D, favorece ao combate de uma doença que é muito cruel com relação às pessoas mais idosas, que é a osteoporose, né? Você, então, toma uma certa fração de carbonato de cálcio para ir recompondo o cálcio que você vai perdendo ao longo da sua existência, né? E os sais também têm uma propriedade muito interessante, eles são estruturas extremamente coloridas, né? Nós temos aí alguns exemplos de sais e veja a riqueza de coloração que eles têm, né? Violeta, amarelo, vermelho, né? Um róseo, um verde. Então, essa coloração, de certa forma, pode até ser utilizado na confecção de corantes, né? Para dar tonalidade a tintas, por exemplo, quando eu quero uma tinta de cor vermelha, uma tinta de cor verde, eu posso usar, então, lançar mão desses pigmentos e com essa pigmentação atingir a cor, a coloração que eu desejo para minha parede, para minha tinta para pintar um carro, etc, etc. Tem no mercado um profissional chamado de colorista, que é aquele que tem a capacidade de misturar as cores, né? E pela pigmentação que ele vai obtendo, ele vai dando tonalidades diferentes e de acordo com o que eu quero, um vermelho mais fechado, um vermelho mais claro, etc. Beleza? Então está aí esses sais, né? Que é a terceira função que nós estudamos. Então, eu posso ter dois conceitos, né, para o sal. Um vinculado ao poder reacional e o outro associado aos tipos de estruturas que eu posso perceber dentro da estrutura salina. Então, esses sais, maior parte das vezes, eles podem ser dissociados. Então, quando eu coloco uma substância para que ela seja tida como salina, para que ela seja classificada como um sal,
ou catalogada na função dos sais, eles têm que ter o seguinte procedimento ao serem dissociados. Ele vai liberar um cátion ou mais de um cátion diferente, mas esses cátions têm que ser diferentes do próton do hidrogênio, não pode ser igual ao H+. Assim como eles também vão liberar um ânion, porque todo sal é um composto iônico. Se ele é um composto iônico, ele tem um cátion e um ânion. Mas os cátions têm que ser diferentes do H+, e o ânion tem que ser diferente da hidroxila, ou H-. Mas por que, Vinícius, esse detalhe? Ora, porque se o cátion for igual ao H+, só o H+ liberado, inteiro, sozinho, né, isolado, você vai configurar um ácido dearrênios. Em contrapartida, se aparecer no meio só hidroxila solta, só OH-, só a oxidrila, vai tipificar os materiais tidos como base de arrênios. Portanto, quando eu dissociar um sal, o cátion ou os cátions tem que ser diferente do H+, e o ânion ou os ânions, porque pode ser mais de um, tem que ser diferente do OH-, para que seja tipificado como um sal de arrênios. Outra maneira de você definir ou conceituar um sal é aquele primeiro que eu citei no início da nossa conversa, que o sal é um composto que aparece no meio reacional sempre que eu tenha a interação ou a reação química entre um ácido e uma base. Então, se eu reagir ácido mais base, eu produzo sal mais água. Esse caminho reacional pode ser chamado de duas formas diferentes. A gente pode chamá-lo de uma neutralização, ou eu posso dizer é uma salificação. Neutralização por quê, Vinícius? Porque, na realidade, a reação que acontece é entre os hidrogênios do ácido e as hidroxilas da base. Quem confere força ao ácido são os hidrogênios ionizáveis que ele tem. Quem confere força à base são as suas hidroxilas. Então, no momento em que reage a hidroxila da base com os hidrogênios do ácido, eu vou neutralizando as forças dessas duas substâncias. Por isso, eu posso encarar isso aí como um processo reacional chamado de neutralização. Em contrapartida, por eu estar produzindo sal nesse caminho reacional, nesse mecanismo reacional, eu posso também dizer, ou chamar, ou intitular, ou denominar essa reação de salificação. Beleza? Vamos à frente. Então, tá aí. Ácido mais base, produzindo sal mais água. É o caminho reacional para eu produzir uma estrutura salina, né? E eu não posso dizer, por exemplo, que sal tem um gosto salgado, seria essa forma de identificá-lo, porque nem todo sal é salgado. A maioria, sim. Mas tem sal, por exemplo, de gosto adocicado, tem sal de gosto amargo, mas por eles terem uma tipificação de ser amargo ou de ser adocicado, eles não vão deixar de ser sal, porque se eu dissociar esse sal adocicado ou amargo, ele vai liberar cátions diferentes do H+, e ânions diferentes da hidroxila, que é o que tipifica conceitualmente ou o define como sendo um sal, né? Isso daí é a reação de salificação, ó, ácido clorídrico mais hidróxido de sódio, produzindo cloreto de sódio mais água. Então, há de se formar uma certa quantidade de água e o cátion que era da base vai interagir com o ânion que era do ácido, né? Por isso, todo sal é de natureza iônica. Não existe sal que não seja iônico, independente da origem dele, sal orgânico ou sal inorgânico. Todos eles são de natureza iônica. E aqui eu estou mostrando para você por que ele é chamado de neutralização, porque esta reação ocorre entre o hidrogênio do ácido e a hidroxila da base. E quando eu retiro o hidrogênio do ácido, eu vou reduzindo a sua força. Da mesma forma que quando eu vou tirando o hidroxila da base, eu vou neutralizando a sua força. Por isso ela é vista como um caminho reacional chamado de neutralização. E, por sua vez, é dita um caminho reacional de salificação, porque produz, como resultado final, o sal. Ok? Ou
a questão aí da neutralização ou a salificação, beleza? E aqui alguns exemplos, ó, de dissociação. Estou aqui liberando cloreto, colocando o cloreto de sódio em água, e aí aparece só um cátion diferente do H+, e um ânion diferente da hidroxila. K2SO4, vão ser liberados aqui 2K+, eu esqueci aqui a carga do K+, tá? 2K+, mais SO4, 2-. Veja que a quantidade de carga positiva tem que ser igual à quantidade de carga negativa na dissociação. Por isso que o sal, embora sendo iônico, ele é eletricamente neutro. Embora ele tenha cátion, tenha ânion, ele é eletricamente neutro. Esses os três primeiros sais aqui, ó, 2L3 mais 3CO3, 2-, eles são chamados de sais neutros, ok? Porque na neutralização dele, quando aconteceu, não restou nem hidrogênio que me lembrasse ácido, nem hidroxila que me lembrasse base na estrutura do sal. Diferente desses outros dois aqui, ó. Quando eu falo NaHSO4, aparece hidrogênio no corpo do sal. Esse hidrogênio que ainda restou no corpo do sal é porque a neutralização foi chamada de parcial. Parcial de ácido, porque sobrou ácido sem ser neutralizado. Então, toda vida que eu enxergar no corpo do sal algum teor de hidrogênio, ele vai ser tipificado ou classificado como um sal ácido ou hidrogenossal. Em contrapartida, se eu enxergar no corpo da estrutura salina, no corpo do sal, algum resto de hidroxila que tenha sobrado da base, este sal vai ser chamado ou classificado ou denominado de sal básico ou hidroxissal. Então, eu posso ter sal neutro, posso ter sal ácido ou sal básico, e ainda pode existir a ideia de um sal chamado de duplo. Duplo quanto ao cátion ou duplo quanto ao ânion. Quando eu jogar este composto aqui em água, NaCaPO4, vai ser liberado 2 cátions, o cátion do sódio e o cátion do cálcio, e só um ânion. Aí eu digo, este sal, NaCaPO4, por ter 2 cátions dentro dele, eu vou chamá-lo de um sal duplo quanto aos cátions. Às vezes eu enxergo 2 ânions para um cátion. Aí eu digo, é um sal duplo quanto ao ânion, ok? Então eu estou aqui elencando para ti os vários tipos de sais que eu posso encontrar quanto ao processo de neutralização. Sal neutro ou sal duplo, a neutralização é total. Eu vou reagir todo hidrogênio que tenha em ácidos e todas as hidroxilas que tenham nas bases. Já o sal ácido ou sal básico, eu vou deixar hidrogênio sem neutralizar, aí ele vai ser um sal ácido. A neutralização é parcial de um ácido. Nem todo hidrogênio do ácido foi neutralizado. É isso que significa eu dizer neutralização parcial de um ácido. A base que eu interagi com ele não foi capaz de eliminar todos os hidrogênios da estrutura aí do ácido. Aí sobrou um restinho de hidrogênio no corpo do sal. Aí eu digo, é um sal ácido ou hidrogenossal. Já quando o ácido que eu utilizo não é capaz de neutralizar todas as hidroxilas da base, que sobram hidroxilas na base, eu digo, é um sal básico ou hidroxissal. A neutralização foi parcial da base. Nem toda hidroxila dela conseguiu ser neutralizado pelos hidrogênios que eu tinha no meu reacional. Ok? Fórmula dos sais. Os sais vão ter, logicamente, um cátion e um ânion. O cátion, ele veio da estrutura da base, o ânion, ele veio da estrutura do ácido. É o que sobrou do ácido e o que sobrou da base na neutralização. O cátion sobra da base, o ânion sobra do ácido. Então, eu estou aqui representando de forma genérica
né, de forma geral, a fórmula de um sal, que é um composto iônico. O cátion MX, o ânion AY. O ânion tem uma carga, o cátion tem também uma carga, e você tem, então, a possibilidade de cruzar essas duas cargas, né? Naquele efeito que você aprendeu lá nas ligações iônicas, né? A carga do cátion, o valor numérico dela vai ser levado para ser índice do ânion na fórmula. Já a carga do ânion, o valor numérico dela, vai ser levado para ser índice do cátion lá na forma do composto iônico. E todo sal é iônico, então segue aquela mesma regra que você aprendeu. Então esse M aqui é um metal, na maioria das vezes, e excepcionalmente pode aparecer aqui o hidróxido, pode aparecer aqui o íon amônio, ou o cátion amônio, né, que sobrou lá daquela base que você aprendeu, cujo nome era hidróxido de amônio. Eu vou reagir o hidróxido de amônio com um ácido qualquer. E aí, na reação, ao invés de aparecer um cátion metálico, vai aparecer o cátion excepcional aí, hidróxido de amônio. Ok? Eu coloquei aqui uma tabelazinha com o cátion e o ânion e a fórmula do sal. Se o cátion for o do sódio e o ânion for o nitrato, vai se formar aqui o NaNO3, né? Primeiro sempre o cátion, depois o ânion, porque em composto iônico segue aquele padrão que você aprendeu lá nas ligações iônicas, né? Primeiro o cátion, depois o ânion. O cátion do alumínio, que é o Al3+, e o sulfato, que é o SO4 2-. Eu interagi, ó. Primeiro o cátion, que é o Al. Quantos cátions, Vinícius? Que vai me dizer é o valor numérico da carga do ânion, que é 2. Eu levei para cá, ó, para ser índice dele, Al2. Como o SO4 é um ânion composto, nós já vimos que tem a necessidade de você enquadrá-lo entre parênteses, né? Coloquei aí entre parênteses e aí subscrevi o índice 3 no parêntese, para dizer que tudo que há dentro dele está sendo multiplicado por 3. É como se eu dissesse para ti, tem 2 cátions alumínio interagindo com 3 ânions sulfatos. E aqui eu tenho uma fórmula química, Al2SO4,3. Aqui eu já tenho um cátion que deixou nele um restinho de hidroxila da base, que é o CaOH+. Cada hidroxila que sai deixa uma carga positiva para o cátion. Mas só saiu uma, então não apareceu as duas cargas do cátion, porque uma delas está sendo neutralizada com a hidroxila que ainda há dentro da estrutura do cátion. Por isso o cátion todo é, entre parênteses, CaOH+1. Já o ânion que eu vou aqui trabalhar para formar o sal é o ânion Cl-, que é o cloreto. Eu vou juntar o cátion da base, que é o CaOH, com o ânion do ácido, que é o Cl-. E aí juntou aqui, formou o sal CaOHCl. Como tem hidroxila no corpo dele, eu já sei que é um hidroxissal, ou sal básico. Agora, eu tenho aqui o cátion K+, e o ânion sulfeto ácido, que é o HS-1. O ânion foi colocado entre parênteses, porque a carga é de todo o HS. O HS é um ânion chamado sulfeto ácido, ou sulfeto básico, né? Tanto faz. Então, eu vou juntar o sulfeto ácido com o cátion K+. E aí aparece a fórmula KHS, que é um sal que tem um restinho de hidrogênio no seu corpo. Portanto, ele é um sal ácido, também chamado hidrogenossal. Aqui eu tenho 2 cátions, o Na, que é o do sódio, e o Li, que é o do lítio, compondo com o CO3 2-, que é chamado de carbonato. Aí eu tenho, então, o sal NaLiCO3. Veja que eu coloquei aqui os cátions em ordem decrescente de eletropositividade. Primeiro eu escrevi o mais eletropositivo, depois eu escrevi o menos eletropositivo, porque é o que manda aí o PAC, né? Tudo que há na fórmula tem que ser colocado em ordem crescente de eletronegatividade. Então, quem é mais eletropositivo deve ser menos eletronegativo, não é? Ok? E aqui os conceitos, né, dos vários tipos de sais.
Sal neutro ou normal, né? É quando você tem, por exemplo, um sal originado da reação de neutralização total de um ácido mais uma base. É como eu dissesse para ti assim, ó, na reação, toda hidroxila do ácido foi neutralizado por, desculpem, toda hidroxila da base foi neutralizada pelos hidrogênios do ácido, ok? E uma maneira de você identificar bem a fórmula de um sal neutro é que só tem um cátion e um ânion dentro dele, né? Só tem um cátion e um ânion dentro dele. Só tem um cátion e um ânion dentro dele. Então, um sal básico, um sal neutro, ou também chamado de normal, ou típico, tem essa caracterização. Quando eu olho a fórmula, qual é o jeitão dela, só vai ter um cátion e um ânion, formando o material. Quando eu olhar para a base e tiver, desculpe, quando eu olhar para o sal e tiver alguns hidrogênios no corpo dele, eu vou dizer que o sal é um sal ácido ou hidrogenossal. Só tem duas exceções mais conhecidas, que é o NH2PO2, um exemplo, né? O KHPO3, que resultam de dois ácidos especiais, né? O H3PO2, que apresenta na sua constituição só um hidrogênio ionizável, portanto, aparece aqui dois hidrogênios, mas eles não são ionizáveis, não são ácidos, portanto, não é um sal ácido. O sal ácido só se caracteriza se ainda persistir no corpo dele hidrogênios ácidos, hidrogênios que possam ser retirados pelo processo de dissociação, ok? Da mesma forma, no H3PO3, eu tenho 3 hidrogênios, mas somente 2 são ionizáveis. E aí, quando os 2 hidrogênios ionizáveis saírem, vai ficar ainda um hidrogênio preso ao átomo central. Mas esse hidrogênio, por estar preso ao átomo central, ele não é tido como hidrogênio ácido. Se aparecer no corpo do sal, eu não me enganarei, porque eu já sei da exceção, de que esse sal aqui não é um sal ácido, ele é um sal neutro, porque os hidrogênios que aparecem não são hidrogênios ácidos, ok? Bom, sal ácido ou hidrogenossal é aquele, como a gente já citou aqui, que ao ocorrer, sobram hidrogênios ácidos na estrutura do sal. Então, quando eu olho o NaHCO3, que tem o nome de carbonato ácido de sódio, eu vejo o resto de hidrogênio no corpo dele. Portanto, ele é tipificado como um sal de natureza ácida, ou hidrogenossal. A mesma coisa do KHPO4. O ácido que formou esse sal é o H3PO4, que tem dentro dele 3 hidrogênios ionizáveis. Mas quando ele reagiu com a base não teve força de neutralizar todos os hidrogênios ionizáveis. Portanto, sobraram hidrogênios ionizáveis no corpo do sal. Aí ele é dito, então, um sal ácido ou hidrogenossal. Quantos sobraram, Vinícius, aqui? 2, ó. Por isso ele foi chamado de um fosfato de ácido de potássio. Então, a quantidade de hidrogênios ácidos que aparecem, eles são, então, ditos no nome do sal. Nós vamos já ver as nomenclaturas e perceber que isso aí deve ser citado para quem lê a nomenclatura, escute bem a condição do sal ser neutro, duplo, básico ou ácido. Beleza? O outro tipo de sal, sal básico ou hidroxissais, como a gente já falou. Esse tipo agora de sal vai apresentar no seu corpo restos de hidroxila. Veja aqui, ó, restos de hidroxila. Então, isso é o que vai caracterizar para mim a existência de um sal de natureza básica. O ácido ou a quantidade de ácido que eu tinha para reagir não foi capaz de neutralizar todas as hidroxilas da base. Por isso, elas aparecem lá no corpo do sal. E quando isso acontece, quando eu enxergo isso na fórmula do sal, ele é um sal básico ou hidroxissal. E veja que, quando aparece a hidroxila, no nome do sal vai aparecer o termo básico, para definir para quem lê esse nome que o sal é um sal básico, não é um sal ácido ou um sal neutro ou um sal duplo, ok? Sais duplos, como a gente já falou, tem na sua estrutura
dois cátions ou dois ânions. Os dois cátions têm que ser diferentes do H+, os dois, e os dois ânions têm que ser diferentes da hidroxila, os dois ânions diferentes da hidroxila e os dois cátions diferentes do hidrogênio. Então, eles podem ser duplos quanto ao cátion ou eles podem ser duplos quanto ao ânion. Então, se eu pegar esse cátion aqui, ó, esse sal duplo e jogar na água, a dissociação eletrolítica vai me mostrar os seguintes íons, né? O K+, o Na+, e o SO4 2-. Naquela dissociação que você aprendeu lá no conceito de Arrhenius, ok? Sal hidratado. Bom, esse sal hidratado, ele se caracteriza por apresentar na sua estrutura a retenção de algumas moléculas de água, né? E essa molécula de água aparece na fórmula e, consequentemente, quando você montar o nome, vai aparecer também no nome, né? Tudo que tem na fórmula do sal tem que ser citado no seu nome. Então, um sal hidratado é aquele que, ao se formar, naquele processo reacional ou na natureza lá que você está observando, naquela região havia uma certa quantidade de água e quando o sal se formou, ele foi capaz de manter preso na estrutura dele algumas moléculas de água. E aí você tem um sal hidratado, né? Ele pode ser duplo, ele pode ser neutro, mas manteve na estrutura dele uma fração de moléculas de água. E aí isso faz diferença, né? Quando o composto é observado. MgSO4.7H2O. Esse ponto é para mostrar o grau de hidratação. Eu não preciso nem citar, eu estou só aqui chamando a sua atenção que esse pontinho, ele antecede ao grau de hidratação do sal. Quando eu escrevo ponto, alguma quantidade de água, essa alguma quantidade de água é o que eu chamo de o grau de hidratação do meu sal. Aqui no caso, eu tenho um grau de hidratação igual a 7. Já o de baixo tem um grau de hidratação igual a 6. Ok? Aí esse grau aparece no nome do sal. Você vai ver aqui que no finalzinho ele cita aqui, ó, hepta hidratado. Hepta é um prefixo que estabelece a quantidade igual a 7. E o termo hidratado refere-se à quantidade de água. Eu tenho no corpo do sal 7 moléculas de água preso na estrutura. O de baixo tem 6. E um fato interessante é que, pelo aquecimento, eu posso tirar o grau de hidratação. Foi o que eu fiz aqui, ó. O CuSO4 pentahidratado, você vai aprender depois a chamá-lo de sulfato de cobre 2 pentahidratado. Se ele for aquecido, ele vai perdendo o seu grau de hidratação. Veja que de azul clarinho está se transformando em branco, ó. Quando toda a água sair, a tonalidade dele vai deixar de ser azulada e vai tomar a tonalidade esbranquiçada. O esbranquiçado é porque ele está perdendo um azulzinho bem clarinho, né, quase branco, é porque ele está perdendo o teor de água da sua molécula. Veja essas duas situações aqui, ó. Esse cloreto hexaidratado é avermelhado, um róseo, né, um róseo avermelhado. E quando ele vai perdendo a água, ele vai mudando de cor. Quando ele perder as 6 moléculas, ele fica um roxo. Como é que eu tiro as 6 moléculas, Vinícius? Pelo aquecimento. Leva a uma chama e a chama vai aquecendo e aí você vai conseguindo tirar da estrutura lá do sal a quantidade de água, ok? A hidratação dele. Aqui eu fiz uma tabela mostrando a questão da solubilidade, né, do sal, que é a capacidade de ser dissolvido em água, né? Vou usar aqui o solvente água porque foi o que o Arrhenius usou, né? Então, nitratos, que é o NO3, nitritos, que é o NO2, cloratos, que é o ClO3-, acetatos, que é o H3CCOO-, eles são todos solúveis em água, com algumas exceções. Eu citei aqui, ó, acetato de prata, o acetato de chumbo 2 e o de mercúrio 1. São praticamente insolúveis. Todo nitrato, todo nitrito, todo acetato e todo clorato são solúveis, à exceção desses dois aí, acetato de prata
acetato de chumbo 2 ou de mercúrio 1 são insolúveis. Cloretos, que é o Cl-, brometos, que é o Br-, e iodetos, que é o I-, são solúveis em água. Tem exceções. Ag+, Pb2+, e o Ag2, quando interagirem com cloretos, serão insolúveis. Cloreto de prata, cloreto de chumbo 2, cloreto de mercúrio 1, todos são insolúveis, assim como os brometos e os iodetos desses cátions. Ok? Sulfatos, que é o SO4 2-, quando aparecer como ânion, eles têm facilidade de serem dissolvidos em água, à exceção do sulfato de cálcio, sulfato de estrôncio, sulfato de bário e sulfato de chumbo 2. Esses 4 sulfatos aí que ocorrem da interação do sulfato com o cálcio, do sulfato com o estrôncio, do sulfato com o bário ou do sulfato com o chumbo 2, resultarão em sulfatos insolúveis em água. Ok? Sulfetos são insolúveis. Agora tem exceções. Sulfetos de metal alcalino ou sulfetos de amônio, são solúveis. Então, sulfeto, via de regra, são insolúveis, mas tem exceção. Todos os sulfetos de metal alcalino, sulfeto de lítio é solúvel. Sulfeto de sódio é solúvel. Sulfeto de potássio é solúvel. Assim como o sulfeto de amônio é também solúvel. Carbonatos, fosfatos, etc., são insolúveis, à exceção do carbonato de algum metal alcalino terroso ou carbonato de amônio, carbonato de amônio, carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, carbonato de berílio, tendem a ser solúveis quando dissolvidos em água. Ok? Então é interessante você pegar essa tabelazinha depois, dar uma lida com mais apuração para ir assimilando essas ideias aí, beleza? E aqui a nomenclatura. Qual é a nomenclatura geralzão? A mais aceita pela IUPAC. O modelo é esse aqui, ó, o padrão. É o nome do ânion, em seguida, preposição de, depois o nome do cátion. É o caminho básico para você produzir as nomenclaturas. Então, a nomenclatura do ânion, geralmente ele deriva da nomenclatura do ânion do ácido. Se o ácido termina em hídrico, o seu ânion vai terminar sempre eto. Clorídrico, o ânion dele é o cloreto. Bromídrico, o ânion dele é o brometo. Quando o ácido termina em oso, geralmente o seu ânion termina em ito. Por exemplo, Vinícius, sulfito. Como é que vai terminar o sulfuroso, como é que termina o nome do ânion dele? É o sulfito. Se for o sulfúrico, se terminou em ico, o ânion dele vai terminar em ato, vai ser o sulfato. Ok? Carbônico, termina em ico, o nome do ânion dele é o carbonato. Ok? Então, sempre há uma relação entre o nome do ácido, a sua terminação, eu posso usá-la para chegar à terminação do nome do ânion. Ok? Então, eu tenho aqui o Na2SO4. Qual é a regra geral? Nome do ânion, o SO4 é o sulfato. Como é que eu sei esse nome, Vinícius? Agora só tem um caminho, é usar a tabela dos ânions para verificar o nome deles, né? O SO4 é o sulfato, e fica sulfato de, e o nome do cátion, sulfato de sódio. K2SO3, o SO3 é o sulfito, então sulfito de potássio. O LiClO3, o LiClO3 é o clorato, então clorato de lítio. Então, não sei se você percebeu aqui, ó, mas como metal, só apareceu aqueles metais cujo NOx é constante, cuja carga dele é constante. Então, toda vez que isso acontecer, não há muita dificuldade, não. O ruim é quando o metal tiver mais de um NOx. Aí, você vai acrescentar o NOx dele em algarismo romano, ok? Como a gente já viu isso lá na nomenclatura das bases, né? Como o sal é o que sobrou da base, o que sobrou do ácido,
a nomenclatura dele, de certa forma, é auxiliada pela nomenclatura da base e do ácido. O ânion é o que sobrou do ácido, o cátion é o que sobrou da base. Se o cátion da base era o ferro, e eu sei que o ferro pode ser mais 2 ou mais 3, eu vou acrescentar isso aí o nome do sal. Se for o sulfato de ferro 2, se for o sulfato de ferro 3, então isso apareceu na nomenclatura entre parênteses, porque veio lá da nomenclatura da base, coisa que você já viu nas aulas anteriores, né? Se for um hidroxissal ou um sal básico, aí não esquecer, ó, antes do nome do ânion, eu tenho que chamar a atenção para a quantidade e a presença da hidroxila, né? A quantidade eu utilizo prefixos, se for um é mono, que é sempre opcional, se for 2 é di, se for 3 é tri, etc. O único que é facultativo ou opcional é quando tiver só uma hidroxila. Mas se tiver mais do que uma, eu vou acrescentando 2 de hidroxi ou de básico. A presença da hidroxila vai ser indicada por 2 termos diferentes, ou hidroxi ou básico. E qual eu escolho, Vinícius? Você escolhe ao seu bel prazer. Se gostar mais do termo básico, usa o básico. Se gostar mais do termo hidroxi, usa o hidroxi. Mas você tem que saber que pode-se usar os dois, porque ao invés de fazer a nomenclatura, você já pode receber a nomenclatura para analisar se ele está correto ou não. Aí você tem que saber que se usar o termo hidroxi ou se usar o termo básico, eles vão aparecer em posições específicas da nomenclatura. Por exemplo, se for o termo básico, ele vem depois do nome do ânion. Se for o termo hidroxi, ele vai aparecer antecedendo o nome do ânion, ok? A mesma coisa, de modo similar, se dá com o sal ácido. O sal ácido, a presença do hidrogênio, eu especifico por 2 termos diferentes. Ou o termo ácido, ou o termo hidrogênio. Se for hidrogênio, ele antecede o nome. Ele vem antes do nome do ânion. Se for ácido, ele vai vir depois do nome do ânion, ok? E se for mais de uma estrutura de hidrogênio, aí você vai acrescentando. O único que é opcional é quando aparece só um. Eu não vou colocar monoácido ou monobásico. Eu posso até colocar, mas é opcional. A maior parte das vezes, as pessoas não colocam. Se tiver 2 hidrogênios presos no corpo do sal, se eles forem ionizáveis ainda, aí você vai acrescentar, então, de ácido ou de hidrogênio. Beleza? Então, tá aqui, ó, 2 modelos. Carbonato ácido de sódio ou hidrogenocarbonato de sódio. E tem uma nomenclatura vulgar, né? Que ele chamou aqui de bicarbonato de sódio. Só se aplicará essa nomenclatura usual se o ácido que deu origem ao sal, ácido, ele é um diácido. O ácido é o H2CO3. Como ele é um diácido, eu posso usar o termo bi associado ao nome do ácido para gerar a nomenclatura usual ou comum do sal. Desculpem, do sal ácido. Mas a oficial é a primeira que a gente citou aqui. Ou usando o termo ácido, ou usando o termo hidrogênio. Se for o termo ácido, ele vai vir depois do nome do ânion. Carbonato ácido de sódio. Se for hidrogênio, ele antecede o nome do ânion. Hidrogenocarbonato de sódio, que é o cátion. Vinícius, se o cátion fosse variável, não tinha problema. Se ele tivesse o NOx variável, você usaria a carga dele ou o NOx dele em algarismo romano. Beleza? Cloreto básico de cálcio, está aqui a fórmula, CaOHCl, ou hidroxicloreto de cálcio. Usando o termo básico, ele vem depois do nome do ânion. Usando o termo hidroxi, ele vai vir antes do nome do ânion, ok? Cloreto básico de cálcio ou hidroxicloreto de cálcio. E não esquecer que se o metal tiver NOx variável ou a carga variável, virá essa carga em algarismo romano. Isso só se o metal tiver o seu NOx variável. Se não, segue esse padrão aí. Sal duplo. No sal duplo temos 2 casos possíveis, né? Como já foi citado aí. Sais
duplos quanto aos cátions ou sal duplo quanto ao ânion. Se ele for quanto ao cátion, você vai ter 2 cátions e um ânion. Se ele for duplo quanto ao ânion, você vai ter 2 ânions para um cátion. Mas lembrando que, no geral, a quantidade de cargas dos cátions é igual à quantidade de carga do ânion. Ou as quantidades de carga dos ânions tem que ser igual à quantidade de carga do cátion. Beleza? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, os sais duplos quanto aos cátions, 2 cátions para um ânion, aí você vai fazer, tem aquele padrãozão, que é o geral, tem que citar sempre ânions e cátions, né? Mas você vai escrever no sal duplo contra o cátion o termo duplo, que é opcional, né? É optativo, mas alguns colocam sal duplo, depois você vai acrescentar o nome do ânion. E é interessante que você escreva o nome dos ânions, né? Seguindo a ordem descrita da sua eletropositividade, né? Você escreve o nome deles, né? Observando a ordem descrita, né? Na questão da eletropositividade. Sempre, primeiro, o mais eletropositivo, depois o menos eletropositivo. Ok? Beleza? Primeiro o mais eletropositivo, depois o menos eletropositivo. Por exemplo, se eu tiver o AgFBO3, o BO3 é o borato. Eu poderia ter colocado borato duplo de. Aí eu vou citar os cátions seguindo a ordem, né? Ele está orientando aí, começando sempre pelo mais eletropositivo. E como é que eu sei, Vinícius? Lá na fórmula vai aparecer primeiro. Na fórmula, quem tiver mais eletropositividade vai vir primeiro na escrita da fórmula. Então é só você pegar. Quem escreve primeiro, cita primeiro no nome do ânion, no nome do sal. Então, borato duplo de prata e ferro 2. Veja que eu coloquei o 2 porque o NOx do ferro é variável. Pode ser mais 2 ou mais 3. No caso de 2 ânions, Vinícius, então, se for 2 ânions, você vai seguir essa orientação aí. Nome do ânion mais eletronegativo, depois o nome do ânion menos eletronegativo, preposição de e o nome do cátion. E como é que eu sei, Vinícius, quem é o menos e quem é o mais eletronegativo? Olhando a fórmula, né? Ok? TI, PO4, CN. Então, eu já sei que o PO4, por estar aparecendo em primeiro lugar, é o menos eletronegativo. E o CN, por estar aparecendo em segundo lugar na fórmula, é o mais eletronegativo. Aí, ele, quando você for citar o nome, você vai seguir a ordem aqui. Nome do mais eletronegativo, depois do menos eletronegativo. Então, seria cianeto, fosfato de titânio. Aqui eu não fiz essa inversão, tá? Mas você tem que fazer. Cianeto, fosfato de titânio. Beleza? Tem que seguir isso aqui, ó. Nome do ânion, mais eletronegativo, depois nome do ânion, menos eletronegativo, em seguida, preposição de o nome do cátion. Então, seria cianeto, fosfato de titânio 4. Estou aqui fazendo a correção ao vivo, né? Cianeto, fosfato. Teria que ser primeiro cianeto. Depois é que viria o fosfato. Beleza? Cianeto, fosfato de titânio 4. E quando tiver o grau de hidratação, não esquecer, vai ser citado lá no finalzinho do nome da estrutura que você está trabalhando. CaCl2 com 2 moléculas de água. Então, é o cloreto de cálcio dihidratado. Ok? É sempre citado após o nome do sal. Porque, na realidade, esse grau de hidratação é uma condição, né? Pode existir ou não. Se vai existir ou não, depende da forma que você vai trabalhar. Então, como ele é uma condição, como você pode até tirar, ele vai sempre aparecer no final do nome da estrutura. Tem também cloreto de cálcio sem nenhuma molécula de água.
É só um cloreto de cálcio simples, mas ele pode surgir na natureza com um certo grau de hidratação. E quando isso acontecer, você cita lá no finalzinho do nome da espécie. E há alguns sais hidratados que são de natureza particular. Eles têm um grau de hidratação muito elevado. Tem 24 moléculas de água no seu corpo. Eles são chamados de alúmen. Alúmenes são ditos sulfatos duplos, né? Onde há um cátion monovalente ligado a um sulfato, há um cátion trivalente ligado a outro sulfato, e ele é hidratado com 24 moléculas de água. Aqui a fórmula geral dos alúmenes. Ó. O Ca mais um é o cátion monovalente, que está preso nele um sulfato. O Ca3+ é o cátion trivalente, que está preso nele 3 sulfatos, né? E o CaSO4, o Ca mais um SO4, o Ca mais 3 SO4,3 vem hidratado com 24 moléculas de água. Às vezes eu posso pegar essa estrutura aqui extensa e simplificar, que é dividir tudo que tem nela por 2, ok? Então, se eu dividir todos os valores aqui por 2, eu vou ter o cátion monovalente, o cátion trivalente. Como eu tinha aqui 4 sulfatos, né, porque existia um aqui com mais 3 aqui, dá 4. Eu dividi 4 por 2, ficou só 2 sulfatos. Como eu tinha 24 moléculas de água, eu estou usando o simplificador 2, eu vou ter só 12 moléculas de água. Então, o sulfato ele pode ser escrito por essa fórmula mais extensa aqui, ou ele pode ser simplificado e ter uma fórmula mais reduzida. O que importa é eu ver sempre um cátion monovalente, um cátion trivalente, associado a uma certa quantidade de sulfato, né? E sendo hidratado aqui com 24 moléculas de água. Ok? Aqui, faltou a gente acrescentar as 12 moléculas de água, tá? Bem aqui, tem 12 H2O. Assim como aqui também tem 12 H2O. Ok? É o grau de hidratação que sobrou quando eu dividi tudo por 2. Então, posso escrever por extenso, ou posso escrever de uma forma mais simplificada. E a nomenclatura desses alúmenes, que são sais hidratados, numa condição excepcional, né? Excepcional porque eles têm aí 24 moléculas de água, ou 12 moléculas de água, se eles tiverem sido simplificados. Então, você tem que observar o seguinte: verificar se o cátion trivalente é diferente do alumínio. Porque o primeiro alúmen que apareceu foi justamente o alúmen do cátion trivalente alumínio. Como os químicos imaginavam que isso só era possível para os cátions, né, de alumínio, se estipulou para esse tipo de estrutura o termo alúmen. Só depois, mais na frente, é que se percebeu que esse cátion trivalente podia ser qualquer átomo que pudesse apresentar a valência trivalente, né? Qualquer átomo trivalente positivo. Mas como já havia sido colocado o nome alúmen, ele permaneceu até por um fato, por uma citação histórica. Então, se o cátion trivalente não for o alumínio, a orientação é essa aqui, ó. Palavra alúmen, preposição de, nome do cátion trivalente e, em seguida, conjunção aditiva aí. Posteriormente, eu coloco o nome do cátion monovalente. Vou repetir, porque ela é grande, né? Palavra alúmen, preposição de, nome do cátion trivalente, conjunção é, depois nome do cátion monovalente. Então, ó, Na2SO4, Pi2SO4, 24 moléculas de água. Eu vou ter o alúmen de bismuto e sódio, ok? Mas se o cátion trivalente é o alumínio, aí fica suprimido a necessidade de você citar o cátion trivalente, né? Eu coloco só o termo alúmen, preposição de, e em seguida o nome do cátion monovalente. Quando eu pegar uma nomenclatura nesses termos, eu já sei que o cátion trivalente é o átomo de alumínio.
K2SO4, AL2SO4, 3, desculpa, aqui é um 3, tá? AL2SO4, 3, com 24 moléculas de água. É o alúmen de potássio, que foi o primeiro alúmen a ser conhecido, né? E tem um nome vulgar chamado de pedra úmide. Não sei se vocês já ouviram falar nessa estrutura, que é muito utilizada, por exemplo, por manicure. Quando você leva aqueles cortezinhos, quando está fazendo a unha, a manicure pega a pedra úmide e passa naquele corte, porque ela tem a capacidade de ser utilizado como coagulante. Ele vai acelerar a coagulação do nosso sangue e aí aquele cortezinho vai deixar de sangrar mais rapidamente. Também é muito comum quando você faz a barba nas barbearias, que o barbeiro, por uma inabilidade dele, corta um pouco da sua pele. Aí, para não ficar sangrando muito, ele pega a pedra úmida e passa lá naquela região e fecha, de certa forma, o ferimento, né? E o sangramento para. Ele tem essa capacidade. E aqui algumas propriedades funcionais dos sais, né? Como a gente viu, propriedade funcional das outras funções, daqui as dos sais, né? Primeiro, que eles são compostos iônicos. Segundo, são sólidos cristalinos à temperatura ambiente, não há sal líquido na temperatura ambiente. Eu posso até fazer a sua fusão, mas eu vou ter que elevar o seu ponto de temperatura. Eu vou aquecê-lo até chegar ao ponto de fusão. E, geralmente são altos, né? Por serem compostos iônicos, são sólidos à temperatura ambiente com altos pontos de fusão e de ebulição, né? A maioria possui sabor salgado, como a gente já falou, mas também tem alguns que são amargos, outros que são adocicados, né? E alguns são venenosos, por isso é inviável você sair provando todo e qualquer tipo de sal. Outra coisa que é importante você compreender é que eles, sólidos, não conduzem bem a eletricidade. Quando se fundem, começam a apresentar uma pequena capacidade de conduzir corrente elétrica. Mas quando eu faço uma dissolução dele, a solução obtida é uma solução eletrolítica. Ela é capaz de conduzir a eletricidade. Então, o sal sólido não conduz eletricidade. Fundido, conduz fracamente. E dissolvido em água, por exemplo, conduz plenamente. Ele é um ótimo condutor de eletricidade em solução aquosa. E nós já vimos que a maior parte são solúveis. E tem aquelas exceções, né? Nós citamos lá numa lâmina passada, não vou aqui repetir, não. E são substâncias extremamente coloridas, né? Daqui a gente citou aqui esse detalhe lá no início da nossa explicação, está finalizando a apresentação com esse detalhamento, né? Tem coloração azulada, verde escuro, verde mais claro, um vermelho escuro, alguns vermelhos mais claros, branco, né? Uma coloração aqui tendendo ao grafite, né? Um negro metálico, né? Brilhoso. Então, essas são as várias propriedades que os sais têm. E a gente encerra com isso a nossa apresentação dos sais, né? Já deixo aqui o convite para a próxima aula, que vai ser de óxido. A gente vai tentar finalizar a função trabalhando pelo menos essas 4 grandes funções, né? Da química inorgânica. Tem outros, Vinícius, tem funções menores que você, já tendo aqui a base de nomenclatura, dessas ideias aqui mais elaboradas, você consegue ler sozinho e aprender essas outras funções menores, ok? Então, vamos aqui encerrar o nosso compartilhamento de tela e, consequentemente, encerrar também a nossa apresentação do dia de hoje e deixar para vocês o convite para a próxima aula, porque essa, meus amigos, já chegou ao fim. Então, até a próxima.